else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, the King, behold the King, behold the King, behold the King. Nós estamos aqui na organização da Bíblia, do cânon da Bíblia, vamos colocar assim. A grosso modo a gente já abordou tudo, mas nós temos essa organização do cânon do Antigo Testamento, aí falar Bíblia Hebraica, no Antigo Testamento, entre aspas, da Bíblia Hebraica, consiste na Torá dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, profetas, que são os Neviins, e os 8 livros, primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Lembrando que quando a gente já sempre lembrar disso, que na nossa divisão teológica de profetas maiores e menores, a gente tem que saber que dentro da Bíblia judaica são profetas anteriores e posteriores. E esses livros aqui, Josué, Juízes, são livros que estão contidos dentro desses chamados profetas anteriores, concernente a cativeiro babilônico, antes e depois do cativeiro babilônico. Tá? E tem a questão também do tempo que eles, no tempo que eles profetizaram, o período das suas profecias, a extensão, tá? Isso aí também é relativo, relevante a esse conceito aí. Porque quando fala disso, eu me associo ao tempo, não após cativeiro e antes do cativeiro, eu me associo ao tempo a eles. Porque assim, a nossa divisão cristã teológica é maiores e menores, concernente a extensão do ministério. Isso. Qual o período? Quanto que durou o período desse ministério? A profecia dele durou quanto tempo? Assim, não deu tanta relevância a período específico, antes dali no reinado de fulano de tal, mas de extensão. Né? De extensão, profetizou 5 anos, profetizou 1 ano, profetizou 6 meses, 10 anos, entendeu? Então, essa divisão teológica nossa cristã visando esse lado. Isso. Tá? Porque eu já vi gente uma vez, um colega, ele
não sabia, ele estava falando que essa questão de profetas maiores e menores, ele estava falando da importância da profecia. Eu falei, não, não é a importância da profecia, não. É a questão do tempo. Uns profetizam mais tempo, uns menos tempo, né? Isso aí é até descabível Descabível, essa terminologia, né? isso. Importância. Porque o que acontece? Eu dou importância para já- um profeta e não dou para outro. Talvez. Tem que ver até onde que essa pessoa tirou esse pensamento aí. Isso é coisa que talvez ele mesmo facultou, não entendendo a questão de maiores e menores, que é a atribuição teológica cristã, e facultou isso aí de importância. Não existe importância. Todos os profetas são importantes no período que eles profetizaram. Houve a sua importância. Tanto é que ele vai ser levantado para aquela finalidade, para aquele reinado, para aquele período. Então ele é importante para aquele reinado, ele é importante para aquele período. Então, essa questão de importância aí... De ter uma maior importância que o outro, sem isso chance. aí, infelizmente, é descabível ao Descabível. texto ou à Como eu falei divisão com teológica eles. do conceito bíblico, né? Aí nós temos os ketuvins, né? Que são os escritos, que são 11. Aí nós temos divididos em poéticos, né? Salmos, provérbios e Jó. E os 5 rolos, que são aqueles rolos que eles são livros que eles são utilizados, lidos, praticados, dentro de festas que são festejadas, festas festejadas, até é uma redundância falar, né? São festas que acontecem em certo período do calendário judaico, seja ele civil ou religioso, tá? O calendário judaico, o judaísmo, ele tem essa divisão de calendário. Ele tem o calendário civil e o calendário religioso. No calendário religioso, eles vão olhar cronologicamente quando que essas festas serão vivenciadas naquele período ali, para eles poderem cronologicamente celebrar essas festas que estão contidas dentro do Tanar ou da Torá, que seja assim, tá? Então, festa que o Eterno deu para eles celebrarem, tem um calendário religioso para que isso seja celebrado dentro da data específica. Então, o tempo será sempre específico. Lembrando que pode mudar o dia, mas o dia assim, concernente à semana, o dia da semana, de segunda, dentro do nosso falar, né? Isso. De segunda a domingo. Lá no texto bíblico não tem esse negócio de segunda a domingo, não. Isso aí não tem lá isso, não. Lá é do primeiro dia da semana ao 7º dia da semana. O único dia da semana que tem nome na Bíblia é o Shabat, que é o 7º dia, tá? Que vem de Shesh, que é 7. Então o sábado tem lá, mas segunda, terça, quarta, não, isso aí não tem na Bíblia. É dia o primeiro, segundo, terceiro, quarto, lá no Gênesis. Isso que eu ia falar, lá no Gênesis já fala. No primeiro dia, entendeu? Então esse negócio de na segunda, pode cair no primeiro dia, no terceiro, no quarto, não interessa. Mas vai cair na data certa, tá? Nossa, que interessante. Nossa, perfeito. Você é perfeito, né? Perfeito, né? Uma coisa que o próprio Eterno deu. Então, veio do Eterno, não tem como falar assim, vamos fazer, por exemplo, a nossa conhecida Paixão de Cristo. Sexta-feira da Paixão. Isso que eu ia passar. Todo ano, depois do Concílio de Nicéia, todo ano cai na sexta-feira da Paixão. Então, isso aí é um calendário forçado, teve que haver várias mudanças de calendário para não mudar, para cair na sexta-feira, independentemente do ano que viesse, se vai ser ano bissexto ou não, sempre na sexta-feira. Então, algo forçado no texto. Já as festas bíblicas, elas caem no dia certinho, se é 15 de Aviv, é 15 de Aviv. Não importa se esse dia 15 é primeiro dia ou no quarto, e por aí vai. E por aí vai. Então, isso aí. Então, os escritos vêm dentro dessa conotação, a gente vai ver isso aqui. Sim, pode falar. Essa questão, rapidinho, a gente está dentro de bibliologia, a respeito de Jó, que a gente for analisar, eu estava dando uma lida, se a gente for analisar o livro de Jó, ele é um dos livros, é o livro mais antigo da Bíblia. É o mais antigo. Mais antigo. É o mais antigo. A questão é porque eu estava vendo que tinha alguns pessoal discutindo nesses blogs, aí cada um dando sua opinião, eu estava lá só vendo, né? Aí uns acreditam que pode ter sido até o próprio Moisés que narrou essa história. A tradição sustenta que Moisés 90% ele é o provável autor do livro de Jó. Inclusive tem um personagem da narrativa no Gênesis que tem esse nome lá. Isso que eu ia falar. Que é Jó, traduzido para o português. Jó. Que era sobrinho de Arão, negócio assim, né? Só que não tem assim,
Só que entra uma outra dificuldade acadêmica, qual? Que Jó, você vê Jó, ele fazendo sacrifício eterno, você vê Jó vivendo todo um conceito, presta atenção, hein? Um conceito cultural, ritualístico, templário em tempos, questão de tempo, né? Por exemplo, lá, e Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, entendeu? Você está vendo esse conceito aí, só que não existia esse conceito de sacrifício ao eterno ainda. Isso vai começar com Abraão. Só que não tem essa questão de uma data específica. Então Abraão, ele chegava numa região, o que ele fazia? Levantava um altar e sacrificava ali. Então é isso que ele fazia. Então não tinha, mas Jó não, todo ano Jó fazia isso pelos seus filhos. Mas como que é que Jó tem essa prática, sendo que Moisés está escrevendo sobre isso, mas isso ainda não estava em evidência templária. Entendi. Entendeu? Então, academicamente, outra coisa, a linhagem a qual arremete Jó, a gente tem lá um personagem. Lá no Gênesis está colocando ele dentro da linhagem, né? Da linhagem dos patriarcas. Só que, academicamente, Jó, ele não era um hebreu. Ele era apenas da região. Por isso que o texto vai dizer, o homem mais rico do Oriente. Ele coloca ele na região do Oriente. Você fala, alguns chegam lá nesse onde eu estava vendo, chega até a falar que ele poderia ser de alguma região, de algum povoado ali da Turquia. Isso. Pelo fato dele, da forma do pessoal turco ser, ele traz esse jeito de um povo mais, como eu posso dizer assim, não arrogante, mas um povo mais pra frente. Um povo mais desenvolvido, isso, tá? Isso. Um povo mais desenvolvido. Sendo ele de uma etnia nômade, isso. Então a questão dessa, a gente já vê que o fundamento da riqueza dele era pecuarista. Isso. Ele era um pecuarista. Isso, trabalho. Vê lá falando de camelo, das ovelhas, seu gado, entendeu? Gado. Então você vê, ele era um pecuarista. E isso era uma atitude nômade, isso era uma riqueza nômade. Então através dessa como é que eu posso dizer? Dessa forma de vida, de profissão, sei lá. Através dessa atitude, de ter esse comportamento social de ser um pecuarista, isso fazia com que ele pudesse mercantilizar, fazer o mercado correr. Então ele faz troca, ele consegue adquirir ouro, prata, é onde a gente vai ver toda a sustentação, tá? Disso. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Aí falar, estava na casa, aí veio o vento, bateu, derrubou 4 paredes. Mas existia casa desse formato naquele período, no deserto? Lógico que não, então, era tipo uma cabaninha. Entendeu? Então, academicamente, quando você vai olhar o texto academicamente, você vê algumas dificuldades. Como essa questão do sacrifício que eu acabei de citar aqui. Mas então por quê? Porque, gente, isso é uma prática da região da Mesopotâmia. Então, todos os povos do Oriente, ali do Oriente Antigo, eles tinham esse tipo de cultura e de prática. Então, procura em todos os sumérios, os assírios, os caldeus, todos eles tinham essa forma cultica, independentemente da divindade. Assim, não expondo divindade, que a divindade para a qual era direcionado o culto. Tá? Mas o texto nesse texto traz Jó, ele fazendo culto ao Eterno. Entendi. Entendeu? Então, tanto é que o Eterno vai dizer, aonde você estava quando eu criei? Né? Onde você estava? Isso, para saber. Entendeu? Então, quer dizer, aí a gente vê uma narrativa, Deus colocando ele dentro de uma narrativa que te leva a pensar no Gênesis, da criação. Entendeu? Então isso tudo faz com que a gente atribua a autoria deste livro a Moisés devido a essas peculiaridades do texto. Entendi. Entendeu? Entendi. Então isso aí faz aí, gente. Então Moisés, ele entende, ele está falando de algo que ele viu, que ele vivenciou, e ele conhece essa prática. Então aí a gente atribui ele a isso. Aí ele escreve o Gênesis, né? Lembrando que o livro do Gênesis é um livro apologético, teológico. Apologético teológico. Não é um livro apologético científico, não. Ele é teológico apologético. Ele veio para combater ensinamentos. Aí é aquilo que a gente abordou. A intenção dele não é mostrar como, mas quem. Tá? Então dentro disso aí. Então, 5 rolos, né? É o Ramesh Megilot,
né, que vem da raiz rumash, que são o compacto dos livros. 5 rolos eram assim chamados porque eram separados e lidos anualmente em festas específicas. Então esses livros aí, eles tinham essa particularidade, né? Então nós temos aí Cantares de Salomão, era lido na festa do Pêssego, da Páscoa, em alusão ao Êxodo. Então, ainda hoje, e falando, estou fazendo uma pesquisa para ver quanto foi, né? Já falei isso, quanto foi que a igreja primitiva parou. Então eu estou achando umas coisas aí que eu achei até escabrosa. Parou de praticar, mas não parou. Se desvincularam, seria como se, vamos colocar assim, Jó e Abraão, andando no mesmo caminho, sendo abençoado da mesma forma, depois teve que, porque houve uma discordância. Então essa discordância fez com que certos seguidores de Yeshua continuassem na ritualística dessas festas e outros, não, vamos acabar com isso aí, o concílio. Aí já estou falando, o concílio veio e falou, vamos estabelecer isso aqui. Não, foi o segundo concílio que foi feito, que é o da... deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla. Ele foi o segundo concílio entre os 7 concílios que houve, mas o primeiro concílio teve 2. O primeiro concílio de Constantinopla foi rezado isso, que a partir daquele momento ia ser riscado toda a prática ritualística judaica, orações, hinos, canções, formas litúrgicas, questão de celebrar cordeiro, tudo isso ia ser riscado. E quem fosse encontrado com um judeu, ele seria amaldiçoado, excomungado, e ele seria taxado como um filho de Caim. A maldição de Caim estaria sobre ele. Então o concílio de Nicéia determinou isso. Aí a partir dali, separou. Mas os messiânicos continuaram. E eu vou dizer, nós que somos cristãos somos messiânicos, tá? Então, quando a gente olha para o texto no português e no grego Cristó, a gente está falando do Messias. Então nós somos messiânicos, tá? Só que nós somos os messiânicos influenciados pelo catolicismo. Isso que eu ia falar. É isso aí, tá? Mas aí, voltando aqui, então, aí essa trazendo alusão. Então, o livro de Ruth, lido na festa do Pentecostes, da celebração das colheitas em seu início. O livro de Esther, ela é lido na festa do Purim, comemoração do livramento dos israelitas da mão de Amã, tá? Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos, gratidão após a colheita. Então, eles vêm para essas peculiaridades aí. Lamentações de Jeremias, lido no mês de Aviv, ou Aviv, né, que aqui está no português Aviv, mas é Aviv, lembrando a destruição de Jerusalém pelos babilônios. Então, uma festa celebrada no retorno. Essa festa ela vai ser celebrada no retorno para Jerusalém, depois do cativeiro. Então, houve a destruição do primeiro templo, aí eles são cativos, aí eles retornam com o mandato de Ciro, né? E aí eles passam a celebrar essa festa aqui, lendo este livro aqui, Lamentações de Jeremias, é lido aí. E assim, não é lido capítulos não, tá? É lido o livro todo. Só que o que acontece? Algumas festas, elas não são celebradas em um dia apenas. Tem festa aqui que se você celebra até 10 dias. Então são 10 dias celebrando, tá? E até hoje eles fazem isso? Até hoje é feito. Na festa do Purim, acho que é na festa do Purim mesmo, após ela nós temos a festa do... que é a mais conhecida deles. Ô gente, não pode. Das trombetas lá? Não é das trombetas não. É a festa do Yom Kippur. O Yom Kippur é a festa do juízo. É onde, dentro do conceito judaico, é o dia que Deus reúne todos os homens para julgar o pecado dos homens. Então o Yom Kippur é uma festa de lamento, de choro, de jejum. Então os judeus eles jejuam 3 dias consecutivos. Eles entram em humilhação 3 dias consecutivos, pedindo perdão para o próximo pelos seus pecados, pedindo perdão ao Eterno por aquilo que fez contra os seus mandamentos, e aí depois eles vão celebrar o Purim após essa do Yom Kippur, tá? Organização do cânon, Esdras foi um escriba e presidiu a chamada Grande Sinagoga. Então já falei isso aqui, né, no ano 444, no retorno, tá? No retorno do cativeiro, Esdras juntamente com Neemias vai organizar a reconstrução de Jerusalém,
Com isso eles vão encontrar o livro da lei, né? Uma parte do livro da lei que estava se perdido, e ele vai ler esse livro. Aí ele vai começar a organizar como que nós vamos ensinar, levar o ensinamento, ou preservar o ensinamento, a tradição do nosso povo. Então é aqui que ele também vai trazer a questão de colocar na escrita a Ashberp, que é a tradição oral. É aqui que ele vai então fazer isso. Os rolos sagrados do Antigo Testamento. Então ele vai ser o responsável por começar essa organização. A partir daqui é que vai começar a patrística judaica. Então quando nós estudamos patrística, nós estudamos a patrística católica, os pais da igreja, né? Eles que vão se estudar a história, combater as heresias, com seus pensamentos. Santo Agostinho, com a sua filosofia, vai resolver uma questão da trindade, né? Com a sua argumentação teológica, e vários outros concílios, tá? Mas a patrística judaica é aqui que começa. Aí vai começar com Esdras, e nesta grande sinagoga que vai ser presidida, aí já vai começar os ensinamentos, onde vai começar a surgir aquilo que a gente conhece como os rabinos. O rabinato, ele parte daqui. Tá? O rabinato vai partir daqui. Aí os rabinos vão ser os responsáveis por ensinar, tá? Por ler a Torá. Aí as paraxás, as parashot serão lidas, organizadas nos Shabbats. E aí que começa toda essa... Aí vão vir os sábios do Talmud, é aí que começa. É aqui que começa, tá? Podemos dizer, abrir um leque maior, né? Aí começa as escolas vão começar aqui. Essas escolas rabínicas começam aqui, o pontapé inicial é aqui com Esdras, tá? Podemos então dizer que Esdras é o primeiro rabino, assim? Podemos colocar assim, né? Como primeiro ele era sacerdote escriba. Entendeu? Ele tinha conhecimento. Então ele já tinha esse conhecimento, tá? Então ele já tinha esse conhecimento, então ele vai organizar isso. E com essa organização dele, daqui vai surgir os partidos. Que quando a gente lê lá a seita dos fariseus, seita dos essênios, seita dos saduceus, a palavra seita ali, ela não tem a mesma conotação de seita que nós temos hoje. Hoje, quando nós falamos de seita, nós já colocamos na mente isso aqui, ó. Nós já colocamos na mente isso aqui, ó. Heresias. Quando nós falamos de seita, a gente pensa em heresias. Lá não. Lá o conceito de seitas, lá, o conceito lá utilizado são partidos. Religiosos? Não, partidos ou grupos. Uma forma de ver algo diferente. Isso, por quê? Porque isso aí. Exatamente. Então cada rabino, ele vai estudar a Torá, ele vai estudar a Torá, ele vai estudar a Mishnah, vai começar a surgir aqui, que é a discussão, a Mishnah é a discussão da Torá, da lei oral, tá? Aí nessa discussão da lei oral, aí eles vão colocar o argumento rabinato deles ali. Aí outro vai vir e vai olhar para aquele conceito rabínico ali que ele está falando na Mishnah, não, eu acho que o texto aqui, oral, ele está dizendo dessa forma, tal. Aí surge a Guemará. Aí nisso a Guemará é a discussão da discussão, tá? E nisso os partidos surgem, os saduceus, os fariseus, surgem daí, desse conceito de seita. Quando fala, é seita dos fariseus, não. Seita no conceito de ser um partido, um grupo que pensa de uma forma, aí a gente vê. Aí a gente vê que quando Paulo ele está sendo colocado diante de uma demanda, aí nós temos fariseus e saduceus. E Paulo, crânio demais, sabe que cada um crê numa coisa, aí ele fala de ressurreição, aí o pau quebra, né? Aí eles começam a se preocupar tanto com questão de ressurreição e não ressurreição, que eles esquecem Paulo, depois a gente vai resolver isso aqui. Entendeu? Então Paulo não era bobo, não. Era sagaz, ele não era bobo, não. Então é isso, entendeu? Então vem disso aí. A organização do Cânon, a grande sinagoga era composta por 120, falei 70, né? Isso. 70 era na questão de quando, não eram os 120 aqui na questão da composição da sinagoga, mas 70, lembrando aqui, 70 está na questão de quando Deus vai chamar aqueles que eram, por exemplo, reúne todos os cabeças dos pais de Israel. Eram os anciãos de Israel. Então eram esses 70. Quem que eram esses 70? Eles simbolizavam as 70 nações que surgiram através
de Adão, vamos colocar assim, as 70 nações, as primeiras 70 nações que surgiram, então esses 70 era para simbolizar cada juiz, cada cabeça, cada pai da tribo era um representante de uma nação. Eu confundi aqui a questão das nações com a grande sinagoga. Então esses 120 aqui, aí a gente vê aquela questão que presta atenção. Quantos discípulos Jesus tinha? Jesus chamou 72, não foi? Chamou 72. Mas quando ele ressuscita, eram mais de 120 que estavam no cenáculo. Entendeu? Estavam no cenáculo. Aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente pensa em discípulo como apóstolo. Discípulo e apóstolo não é a mesma coisa. Quantos discípulos Jesus tinha? Jesus tinha 12 discípulos. Não, Jesus tinha 12 apóstolos. Discípulo tinha mais de 120. Porque a discípulo é um aprendiz, é como se fosse um aluno. O discípulo já era. É o talmidim, é um talmid, é um discípulo. Tá? O apóstolo é o que eles chamam de emissário, de enviado. Isso, que é alguém que já está pronto para fazer a missão. Deixa eu ver se eu lembrar o nome da palavra aqui. Não vou lembrar. Não, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas você entendeu? Entendi. Então Jesus, por que isso? Por quê? Porque Jesus é um rabino, gente. Jesus todo momento Jesus foi chamado pelos cabeças como rabino. Rabi, entendeu? Por isso ele tinha que ter 120. Tá vendo? Você não podia começar, a sua escola rabinata, ela não poderia começar com menos 120. A sua escola de rabinato. Hoje assim, aí que o conceito foi dando uma mudada, para você agora abrir, ou você tornar, vamos supor, essa sala que vai ser uma sinagoga. Aí eu preciso de 10. Agora eu preciso de 10 judeus para que tornar uma sinagoga reconhecida. Entendi. Mas na época aqui, para você fazer parte da sinagoga, é 120. Sim. E você, como que presidia essa sinagoga, você era um rabino. Então Jesus, quando ele era reconhecido como rabino, o próprio quantidade de discípulos que ele tinha já prova isso. Essa linhagem rabinata de Jesus, tá? E a gente já falou aqui. Então foi essa entidade que reorganizou a vida religiosa dos repatriados e deu origem ao Sinédrio, conhecido como Sanhedrin. O Sinédrio é que vai julgar as causas religiosas do povo, concernente a ferir lei ou não ferir a lei. Cerca de 275 antes de Cristo. Tá? Então nós estamos aqui praticamente no finalzinho do segundo século, na metade do primeiro século, aqui, colocando assim, né, antes de Cristo. Tá? Então nós estamos vendo aqui, a coisa não é no período, ela já começa antes. Então a gente precisa entender que isso aqui está acontecendo quando acontece o período interbíblico. Isso aqui tem evidência no período interbíblico. Que é a Guerra dos Macabeus. A Guerra dos Macabeus. Aquele dia você falou que eu fui pesquisar, estou dando uma lida sobre isso, a Guerra dos Macabeus ali. O pau quebrou ali. Quebrou. Então, Matatias ali, ele não deixou a coisa barata, não. O negócio deles era fazer uma reforma. A questão deles era fazer uma reforma religiosa, mas a coisa tomou um lado político. Entendeu? A coisa tomou um lado político. Ele teve que tomar um lado político, uma posição política, porque Roma não ia deixar ele mexer trabalhar a religião livremente. Então eles precisam entrar para a espada mesmo. Tá? Ali Deus está dando liberdade ali para eles trabalharem. Então quando você vai ver lá, quando você lê o texto, você vê que o soldado do sumo sacerdote arrancou a espada. Mas para que soldado? Tinha os guardas do templo, eles guardavam para ninguém chegar e saquear. Então era uma espada. Então a gente quando olha para a Bíblia Sagrada, principalmente para o Novo Testamento, a gente já pensa na questão de graça, que foi ali, na questão de graça. Não, gente, o negócio lá era arrancar a espada também. Não tinha negócio só de falar e fazer milagre, não. A espada, ô Pedro, enfia a tua espada na barriga, será que você não sabia que eu tenho autoridade de meu pai vir aqui? Entendeu? Então a questão lá era religiosa, mas a questão política, o pau quebrava, tá? O pau quebrava. Não era simples assim. Vamos ficar olhando ali pro Novo Testamento como um negócio só de dobrar joelho, orar e pedir Deus mandar anjo, não. Tinha coisa que era resolvida na espada, tá? Então aí você fala um trem desse, mas vai pro texto pra ver o que tá lá, né?
Então, Esdras foi o responsável pela tríplice divisão do Antigo Testamento, que é todo aquele texto que Jesus vai citar, ou os apóstolos vão citar, né? Ou seja, leis, escritos e profetas, tá? Neste tempo que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, Neemias capítulo 13, levando consigo o Pentateuco, que até hoje é a Bíblia dos samaritanos, tá? Então existe a Bíblia dos samaritanos e a Bíblia de Jerusalém, tá? Tem esses dois materiais, tá? Tem um nome acadêmico aí que eu esqueci. Depois aí para frente a gente vai ver se a gente lembra, tá? Então essas Bíblias são Bíblias originais, contidas, tá? Pelo povo. Ah, mas os samaritanos não são judeus. Quem falou que o samaritano não é judeu? É uma mescla. Os samaritanos são uma mescla entre judeus e povos. Só que para reconhecer um judeu, o que ele tinha que ter? Uma mãe judia. Para ser judeu, entendeu? Ser aí quando filho você de uma mulher judia. Exatamente. Né? Porque é que o apóstolo Paulo, em Atos, não sei se 21, não lembro. Ele fala que ele vai, quando ele está chegando com Timóteo, ele vai pedir Timóteo para se circuncidar. Porque Timóteo, ele era filho de pai grego e de mãe judia. E Timóteo não era circuncidado, porque o pai era grego, o pai era de outra nação, não tinha nada a ver com a religião judaica. Mas a mãe tinha. Então a mãe ensinou Timóteo, o próprio texto vai dizer, o que você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó Lóide, guarda, retém, porque as sagradas te foram ensinadas. Porque a mãe, que era judia, ensinou para Timóteo isso. E Timóteo cresceu com esse ensinamento, só que o pai se opunha. Agora Timóteo está acompanhando Paulo, e quando ele vai se deparar com os judeus iam usar do pretexto de Timóteo para acusar Paulo. Paulo, então o que ele faz? Circuncida. Já se preveniu, né? Circuncida. Então, Timóteo vai se circuncida por esse fator. Então, quando você pensa em samaritano, a gente já pensa em samaritano como um povo que não tinha nada a ver. Tinha sim. Era um povo que adorava o Eterno, tem o Pentateuco, tá? No aramaico, tá? Tem o Pentateuco no aramaico. E o que acontece? A gente vê isso quando a mulher questiona com Jesus em João 4. Nossos pais adoraram neste monte, porque lá se você for ali para o livro de Flávio José, você vai ver quando é que essa questão do Monte Gerizim, né, o Monte Gerizim tomou essa forma cultica naquele período interbíblico, porque lá eles construíram um templo para adorar o Eterno. Não foi um templo pagão, não. Foi um templo mesmo para adorar o Eterno. Então quando ela fala assim, nossos pais adoraram neste monte, vocês falam que é em Jerusalém. Por quê? Porque os samaritanos pegou a Torá e falou, nós vamos, já que vocês não querem deixar a gente fazer junto, a gente faz isso sozinho. E já conhecia mesmo a Torá, foi para lá e praticou a religião deles lá no Monte Gerizim. E aí nós temos a religião samaritana. Você vai hoje, ainda tem samaritano ainda, tá? Ainda existe um povo samaritano, com a Bíblia samaritana, com os ensinamentos, tem o Pentateuco, tem o Tanar no aramaico, tem também a Brita Hadashah no aramaico, tirando alguns livros, tá? Tirando alguns livros, por exemplo, carta de acho que 1 Pedro, não, 2 Pedro, carta de Judas, não sei se Apocalipse, não lembro. Tem mais uma carta que eles não têm, não tem dentro do Novo Testamento deles, no aramaico, tá? Entendi. Samaritano tem. Então, ela ainda tem evidência, tá? Então, já pensa samaritano, samaritano acabou. Acabou não. Então lá. Viu? Só que faz parte. Um pouco, podemos dizer assim, um pouco menor, podemos assim dizer. Eles são ortodoxos. Mas ortodoxos na questão de Taná. Na questão de Brita Hadashah, que é Novo Testamento, eles creem em Yeshua. Né? Que lá no aramaico é Yeshu, tá? Entendi. É Yeshu. Interessante. Nossa. Se não é do hebraico, né? Sanhedrin, você escreve aí, quando você vai colar, é daqui pra cá, tá? Só que virou. Sanhedrin, pronuncia-se Sanhedrin, Assembleia Sentada. Assembleia Sentada. Bacana? É um negócio que... Vai lá, agora é um negócio que chamou a atenção. Quando Jesus lá em João, Mateus 16, 18. Te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra espera a minha igreja. A palavra igreja ali, eclésia. Aí,
quando a gente vê alguém pregando, a igreja, a palavra original, o texto grego é eclésia, tirasse para fora, o cara vai embora daí, né? Tirar para fora do mundo, para fora do pecado, para fora do não sei o que. Não tem nada a ver com isso ali. Eu já imaginava. A palavra eclésia é uma palavra grega, que ela fez um puxadinho da tradução grega lá da Septuaginta, que traduziu do texto de Deuteronômio, que é carral. A palavra carral nada mais é do que congregação, ajuntamento. Mas a palavra eclésia, quando o grego traduziu carral para eclésia, o conceito eclésia não é o conceito de igreja que a gente tem. Não. Mesmo que seja igreja universal como corpo de Cristo. Não é esse conceito. Qual que era o conceito? Era tirados para fora de suas casas para uma assembleia de demanda política. A gente estudou isso quando a gente estava estudando filosofia. Exatamente, ali na polis, que era cidade-estado. Tá vendo como é que a gente começa a entender coisas que o texto tem com filosofia? Então a polis, aí que é onde era que discutia essas coisas? Na ágora, na praça principal, na ágora, principal uma ágora. Então quem tinha ócio assim, o camarada tem dinheiro, então ele vai ser um político, ele vai discutir as coisas da posse, da cidade, então ele vai lá para a ágora discutir isso. Então o que ele fazia? Ele saía de sua casa e ia para lá. Então essa palavra eclésia, que o grego traduziu de carral, que é congregação, ajuntamento de pessoas, assembleia, tá? Assembleia também, assembleia, sentados. Então, quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, Jesus está falando, edificarei a assembleia do povo, que eu vou reunir. E aquela palavra que vem depois no grego é que tá. Então, eu vou aproveitar já o gancho aqui, abre um parênteses, para quem talvez vai ver o vídeo e está vendo. Eu sou a igreja de... Não, eu não sou não. Você não é a igreja de Jesus, eu não sou. Nós somos. Porque a palavra que vem após, vou até ler aqui no grego, só para vou aproveitar o gancho, deixa eu pegar aqui. A palavra que vem após é oikodomenoi, oikodomenos, um negócio assim. Vou ler aqui no grego e vou te explicar o que significa para essas pessoas parar com esse negócio. Eu sou igreja de Jesus, eu sou aqui. Oikodomenoso. Oikodomenoso o conceito é pegar peça por peça, tijolo por tijolo. Então, quando Jesus falou assim, essa é a minha assembleia, a minha congregação, de a reunião de muitos pedaços, muitos fragmentos. Por isso que o texto grego vai colocar Petrus e Petra. Petrus é pedaço de pedra, fagulha de pedra. A palavra Petra é rocha. Então, Jesus é a rocha e nós que somos constituição do ajuntamento desta congregação que ele está juntando, que ele está reunindo, essa assembleia que ele está reunindo de todos os povos, em todas as eras, até que se consuma o mundo vindouro, é peça por peça, pedaço por pedaço, pedaço de pedra. Não é só Pedro que é pedaço de pedra, eu sou, você é. Então nós somos igreja, nós somos ajuntamento, corpo de Cristo, quando estamos reunidos. Então, para quem acha que ficar sozinho dentro de casa, orando, sozinho dentro de casa, lendo Bíblia, não, eu sou igreja. Não. Você só é igreja quando você está no ajuntamento, na assembleia, no aprisco, no grupo. Glória! Tá? Então é isso aí. Então, pronto. Tinha que explicar isso não, mas tá bom. Ganhamos aí um bônus, né? Então, o Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e legislativo supremo de Israel. O Sinédrio incluía um chefe ou príncipe, um nasci, um sumo sacerdote, Kohen Gadol, que é o grande sumo sacerdote, né? Gadol é de grande, então o grande sacerdote, aí colocou a palavra sumo, mas na verdade Gadol é grande, é o grande sacerdote. Um Avedim, que é o segundo membro em importância, e outros 69 integrantes, que se sentavam em semicírculo. Aí nós vamos ter uma figura aqui de como que era. Vai ter uma figura aqui, ó, como se fosse a tábua redonda do rei Arthur, mas com uma cavidade no meio. Nós vamos ver uma imagem aqui daqui a pouco. O Sinédrio era comandado por um presidente que era conhecido como sumo sacerdote. Normalmente os saduceus eram sumos sacerdotes,
que eram os homens mais poderosos do Sinédrio. Por quê? Porque os saduceus eram a classe, era a elite do povo. Era a classe, o grupo, a seita rica. Tá? Era rica. Então era essa aí, eles comandavam isso aí. Principalmente aqui quando o Império Romano vai começar a mandar, eles é que vão escolher agora sumo sacerdote. Não tem mais aquela questão de linhagem, por exemplo, a gente vê Anás sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Anás já tinha passado o tempo dele de sumo sacerdote. Então Caifás era o quê? Ele era, acho que, genro de Anás. Aí o que ele faz? Aí ele colocou, mas ele foi o último de sucessão. Último como? O último na questão de se assentar. Só que quando Jesus... Falou, vô. Ai, meu Deus do céu. Quando Jesus rasga... Não, ele rasga o manto, no sentido de que quando Jesus rasga, quando o Anás rasga o manto dele, quando blasfemou, ele não diz que ele rasgou o manto, é porque o rasgar o manto era a forma que um sumo sacerdote tinha diante do outro que ia ser o próximo a ele, sim, de passar o ministério sacerdotal. Então quando ele olha para Jesus e rasga o manto, ele está passando para Jesus o ministério eterno. Porque não vai ter mais agora de sucessão. Porque Jesus agora é o sumo sacerdote. Oh, glória! Linhagem real. Certo? Então é isso aí. Explicando isso aí. Então esse conceito era assim. Entendeu? Então quando os escritores hebreus vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros, ele está fazendo alusão àquilo que o Anás fez de rasgar, como não tinha outro de sucessão, passou para Jesus. Daí para lá, quem estava escolhendo agora eram os romanos. Os romanos não, tira esse, põe aquele, tira esse. Então os romanos começaram a mandar religiosamente. Então eles tinham influência religiosa. Por isso que os saduceus ficavam coladinhos. Então por isso que eles eram os predominantes ali. Entendi. Entendeu aí? Entendi. Como é que a coisa é boa? Então, interessante demais. Normalmente os saduceus eram os sumos sacerdotes, supervisionava os procedimentos e comandava a guarda do templo. Atos capítulo 5, versículo 24 a 26. Os outros serviam como tesoureiros, controlando os salários dos sacerdotes, trabalhadores e monitorando a vasta quantia de dinheiro que vinha através do templo. Então eles organizaram-se, eles não eram apenas bastardos do povo, uma elite bastarda, mas era uma elite também que administrava os tesouros do templo, tá? Para cumprir todas as leis também, claro, isso eles tinham que fazer, tá? Porque mesmo eles sendo saduceus, a gente vendo que eles eram ricos, mas eles tinham essa preocupação com os cumprimentos da Torá, de cuidar dos órfãos, das viúvas. Aí nós vemos aí que a distribuição dos salários que era dado para aqueles que estavam no serviço do templo, que é uma coisa que as pessoas dizem, não, isso foi lá para o Antigo Testamento. Não, isso aqui está no Novo Testamento, tem evidência ainda, então não tem que... mas no ano 70 isso acabou quando o templo foi destruído. Mas sinagoga continuou, a gente viu que o rompimento, falei aqui, né, de Constantinopla, o rompimento teve, mas continuou o sistema não sacerdotal, mas de manter toda atividade religiosa que vai falar do eterno, ela tem que ser mantida. Aqueles que estão à frente, que estão, por isso que Paulo vai dizer, não atar a boca o boi que debulha, não está falando de boi não, ele está falando de salariar aquele que prega o evangelho, o que prega o evangelho, que vive o evangelho, digno obreiro do seu salário. Então o Novo Testamento dá evidência, não estou falando para pastor ficar rico, pastor ficar andando, carro do ano, não, se vocês acham que ele pode, dá para ele o carro do ano, mas ele não é, o salário dele não vem para isso, para ficar rico. Mas para ele ter o quê? Para ele ser um sacerdote em tempo integral. Ele está por conta disso. Se ele não está visitando, ele tem que estar orando. Se ele não está orando, ele tem que estar meditando. Se ele tem que estar pesquisando. Ele tem que estar envolvido com as coisas do eterno. Ele tem que estar envolvido. Então, pastor... Não é para ficar para lá e para cá. Pastor é para isso. Ele vai administrar, organizar. Então, quando a gente for falar de teologia pastoral, a gente vai explicar sobre isso. Deu para pastoral, aí já deu, né? Então isso não é da agora, gente. Isso é antigo. Esse conceito, toda essa estrutura vem lá da Bíblia, gente. Então, agora se vai chegar lá depois da patrística, de Inquisição, como é que vai se desenvolver, como é que chegou nos nossos dias, aí é cada um fazendo o que quer com o tempo que vai se passando. Mas que originalmente a raiz original é essa. É sustentar a gente, viu o quê? Organizar, então pagar os salários dali, distribuir. Paga o porteiro, paga o guarda, paga quem carrega água. Todo mundo levava o seu salário, estava por conta. O templo tinha troca de turnos.
tanto que ele fala na troca dos turnos. Tinha troca de turno, exatamente. Tinha a troca de turno. Não era o cara ficava ali 24 horas, não. Ele tinha hora de descanso dele. Tinha a troca de turno, tá? Essa troca existia. A gente vê lá que em Lucas, quando o pai de João Batista, a sua turma, né? Então, quer dizer, foi lançado sorte e a sorte caiu sobre Zacarias. Então, a turma dele, do sacerdócio dele, estava ali. Poderia ser qualquer um. Foi ele. Ele foi o Felizardo. Então, ali Deus já estava trabalhando na coisa. Então, você está vendo? Então, tinha toda essa questão que a gente tem hoje. Mas a gente não pode lembrar que não é para enriquecer, é para sustentar. Tem que sustentar a família dele, tem que pagar, se ele paga aluguel, tem que pagar o aluguel dele, tem que pagar a faculdade dos filhos dele, não pode ficar desamparado pelo povo que ele está sustentando. Tá? Que ele está no treino espiritual. Exatamente, é isso aí. Então, pastor, você é meio suspeito para falar, mas eu estou falando, mas é coisa não, bíblica, entendi, né? Isso. Tá vendo, né? Muitas pessoas elas não gostam que o pastor fale isso porque acham que está puxando o lado dele. Né? Então, às vezes nós somos os menos recomendados para falar certas coisas, mas a gente tem que falar, né? Então, continuando a questão do Sinédrio, a segunda categoria principal dos membros do Sinédrio eram os anciãos. Esses homens representavam a aristocracia sacerdotal e financeira na Judéia. Leigos distintos como com José Arimateia, Marcos capítulo 15, verso 43, dividiam a visão conservadora dos saduceus e davam à Assembleia a diversidade de um parlamento moderno. É aquilo que eu expliquei sobre o negócio de seita. É um grupo, é um conjunto de pessoas ali, é um partido. Tá? Então cada um era o seu partido. Os membros mais recentes do Sinédrio eram escribas, a maioria deles eram fariseus. Tá? Por isso que Jesus, ai de vós escribas e fariseus, que era da mesma, só que lembrando que quando Jesus está fazendo essa conotação, criticando escribas e fariseus, ele não está falando da classe escribas e fariseus. Ele está falando daquele grupinho ali de escribas e fariseus que está detonando com a fama dos outros. Tá? Então é isso. Alguém específico, na verdade. Porque aí alguém, você é um fariseu. Aí, né, muito cristão pega, fulano é fariseu, mas ele é fariseu, qual sentido você quer dizer? Jesus era da classe dos fariseus. João Batista saiu da classe dos fariseus, foi para o deserto seguindo os essências, depois voltou. Com conceitos farisaicos, da escola que eu falei de Hillel, né? Escola rabínica de Hillel, que Jesus fazia parte. Então é isso aí. Onde que eu parei aqui? Eles eram advogados profissionais, treinados em teologia, direito e filosofia. Então, não era qualquer um. Não era simplesmente sentar diante da Torá e baixa. Tinha que pensar tudo, né? A questão era bem mais ampla. E claro que vai levar ao helenismo, né? É a formação de como, né? É uma figura de como o Sinédrio era organizado. Então nós tínhamos o presidente, né, do Sinédrio, 35 os membros à direita, 35 à esquerda, oficiais do tribunal, oficial do tribunal, e aqui nós tínhamos, né, os estudantes do Sinédrio. Então eles ficavam nessa demanda. Quando Jesus em Lucas, ele entra num dia de Shabat para poder estudar a Torá, a organização da sinagoga era praticamente como que igual, tá? Como que igual. Aí nós tínhamos a cadeira do sumo sacerdote, o membro que seria o seu sucessor e aqui um que seria como se fosse esse juiz do tribunal aqui. Então Jesus ele vem e pega, é o que muitos vão dizer que era uma cadeira de Elias e uma cadeira de Moisés vazia. Aí eu não posso afirmar, porque ainda não vi ninguém, mas eu vi alguém pregando, não posso afirmar que isso é veracidade. Mas que essas cadeiras eram ocupadas, era. Tá? E aí Jesus veio, fez a leitura, ao invés de Jesus sentar aqui ou aqui, Jesus senta aqui. E aí ele diz, hoje cumpriu. Por que ele tinha que sentar aqui? Porque ele era um rabino, vindo de uma escola, mas era rabino. Se um rabino vem a sinagoga, o rabino que está presidindo, ele tem que dar a oportunidade para o rabino que veio visitar a sinagoga. Então a oportunidade foi para Yeshua. Yeshua vai e senta no lugar do rabino e fala, hoje cumpriu. Aí começa a discutir a Mishnah. Mas como assim? Como assim cumpriu? Uai,
você é maior do que nosso pai? Uai, como é que pode? Você não tem 30 anos, você está falando que viu Abraão? Daí começa a demanda, a confusão começa aí. Porque em vez dele falar, explanar, Mishnah, a lei oral, explicando, ele já vai no grosso modo, já explica. Hoje cumpriu aos vossos ouvidos essa escritura. E sentou. Então eu sou o último. Nossa! Que tremendo, hein? Aí nós temos aí ó, a organização, então nós estamos discutindo a questão que esse aqui seria alguém que estaria sendo julgado, né, pela presidência do Sinédrio, tá? Era nesse formato aí. Alguns achados arqueológicos mostram essa estrutura aqui, ó. Nossa, bacana. Aí tem essa ideia, né? Uhum. Reconhecimento do cânon. Então nós temos o reconhecimento do cânon. Em 90 antes de Cristo, em Jâmnia, próximo da moderna Java, na Palestina, os rabinos, num concílio sobre a presidência de Jonathan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Jâmnia, após a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, tornou-se a sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. Então, esse concílio aqui foi o concílio, presta atenção, mas é um concílio que, supostamente, academicamente, tem uma divisão. Não há uma coesão acadêmica. Que o cânon hebraico fechou-se aqui. Então, alguns sustentam e outros não. Que o cânon hebraico fechou-se aqui, outros não. O cânon hebraico não fechou-se aqui, o concílio de Jâmnia. O concílio de Jâmnia ele apenas estabeleceu no quesito de utilização do material. Então o material está sendo usado, então a gente vai ter ele no cânon. Mas ele, depois é que ele vai ser fechado com os livros que aqui estão sendo colocados, como aqueles livros seguidos pelo povo, pelos rabinos, tá? Então estudados. Mas aí Jonathan ben Zakkai, ele vai ser o cabeça desse concílio de Jâmnia aí. O pensante aí no Pensante. Aí o sistema, aí lembrando que questão do Sinédrio, depois do tempo, aí a gente já sabe que isso aí vai tomar o rumo sinagogal. O rumo sinagogal vai continuar com o seu sistema de estudo, tá? De estudo e ensinamento. Não vai tirar nada da Torá. Não tem tempo, não vai ter sacrifício de animais. Mas as outras questões da Torá são todas praticadas. Então aquilo que tinha que ser obrigatório praticar no templo, já era praticado com outra forma. E quando a gente vai ver Jesus falando, vós invalidais o mandamento ensinando tradição de homens. Então quando Jesus está falando de tradição de homens, Jesus não está falando contra a tradição oral. Jesus está falando do encargo que dentro dessa discussão da Torá se colocou, e aí os fariseus, o que eles fizeram? Colocaram ali algo que, por exemplo, comer sem lavar a mão. Não está lá na tradição oral, mas eles colocou isso lá. Por que seus discípulos ferem o mandamento comendo na mão, comendo sem lavar as mãos? Aí Jesus falou, esse povo me ama, mas está longe de mim, está longe de mim, ensinando preceitos são mandamentos de homem. Por quê? Porque eles pegaram a interpretação da lei oral e colocou isso lá, de que tinha que lavar a mão antes para comer. Porque, entendeu? Então, é aí. Então, quando vai falar, então as pessoas pegam algumas versículos da Bíblia, isso é doutrina de homem, então não sabe nem do que ele está falando, porque viu alguém, Jesus falando alguma coisa, uma frase de Jesus falando, aí coloca isso na visão nossa, tá? Faz um anacronismo e coloca no nosso tempo. Então tem que tomar esse cuidado aí para não pegar o que está no texto e fazer um anacronismo e trazer para a gente que como se fosse algo que estava lá, não é? Não é. Tá? Na visão só então a gente tem que saber dividir. A gente tem que saber dividir doutrina, a gente tem que saber dividir usos e costumes bíblicos e usos e costumes denominacionais. Pronto. É o que mais acontece. Tem usos e costumes bíblicos, mas tem usos e costumes denominacionais. Essas coisas, tudo era discutido no Sinédrio, na sinagoga, tudo era discutido, tá? Tinha podemos dizer, um conselho para tratar a respeito dessas coisas, né? Um conselho. Não era tudo tratado assim nas escuras, não era. Era algo mais. A coisa às vezes levava tempo para ser tratado. Não era coisa que se discutia. Levanta a mão aí quem concorda. Não, era coisa discutida mesmo, na palavra. Falava-se, argumentava-se, era a questão da ágora.
Era o argumento, era você fazer como um discípulo de Sócrates. Por quê? Você tinha que destruir o argumento do camarada e falar o seu pra ele ficar titubeando, até ele parar de argumentar o que eu falei. Você fala, você tá certo. Tá certo. Se ele não te der razão, você Continua. pra cima dele, mas é argumentação. Não tinha nada que levanta a mão que você concorda, não. O negócio era democrático, tá? Democrático. Literalmente democrático. Literalmente democrático, tá? Por mais que aqui o nosso conceito aqui que eles tinham aqui era teocrático no conceito escritura, mas no conceito cumprimento eles tinham que ser democrático. Democrático. Tá? Tinha que ser democrático, eles tinham que ver como é que eles iam fazer. Por isso que não ele feriu o Shabat. Então mata ele. Não, peraí. Mas por quê? Vamos ver lá na Mishnah o que se leva ele na Mishnah, que ele tem que ser morto, apedrejado ou não. Por exemplo, até hoje, para judeus praticantes, tá? Judeus praticantes. Porque tem judeu que não é praticante não, tá? Lá em Israel mesmo tem judeu praticante e tem judeu que não é praticante do judaísmo nenhum. Então todo mundo acha que vai para Israel, vai ver lá todo mundo de preto, não. Lá tem gente normal, igual a gente aqui, judeu, igual como se parece um brasileiro vacaiado. Lá tem judeu vacaiado, lá tem. Entendeu? Só que, pensando na questão democrática, falando em questão democrática, não era simplesmente ele julgar coisa com pensamento humano. Ele tinha que levar, olhar como que a Torá dizia, para ele poder tirar do que a Torá diz, a Torá oral diz, para ele poder julgar a causa do cidadão. Então, até hoje, se a pessoa estiver correndo risco de vida, um judeu praticante, se ele é médico, ele tem que atender no sábado. Ele tem que atender, porque é a vida. A vida, Deus, ele preserva a vida. Então, se a vida está em risco, por isso que Jesus usou a terminologia. É proibido salvar no sábado ou deixar morrer? Quando ele fala do jumento. Por causa da vida. Vocês não dizem que não quebra o mandamento, se prendendo o jumento quando cai? Não podia eu libertar esse homem aí que há 38 anos vivia preso, né? Entendeu? Entendi. Por quê? Por causa da vida. A prioridade é a vida. Entendeu? Então muita coisa. Nossa, que levou engraçado, né? Nossa, que você falou, levou a pensar nisso. A vida. Então, você leu lá o texto. Não quer falar isso. Fala logo. É um texto bem. Tá. Você vê lá. Paulo orientando sobre relacionamento conjugal. Que se morrer, fique só, que se reconcilie com o marido, né? Porque ela só pode casar se for viúva. Mas se a pessoa está casada com uma outra pessoa que está a ponto de matar, e aí? Sinto muito, filho. É a vida. É a vida. Separa. Vai, pastor. É a vida. É a vida. Mas vai ser julgado? Não. É a vida. Ele é o dono da vida. Entendeu? Entendi. Então tem coisas que tem que julgar. Não, fica até morrer. Não vai te dar vitória, não, irmão. Tá querendo te matar, tá te ameaçando de morte? Pula fora. Você já chamou lá a Homem-Aranha da Penha, não resolveu não o distanciamento, não? Então, ó, pula fora. A vida. Você vai viver e deixa que Deus trabalhe lá com a outra parte lá, entendeu? Então, a vida é primordial para Deus. Então, tudo que Jesus fazia, Jesus olhava a vida, tá? E os fariseus não entendiam, estavam perdendo essa visão da preservação da vida. Livros desaparecidos. Então são livros citados na Bíblia que não está lá. Não está lá. Livro das Guerras do Senhor, Números 21, 14. Não existe esse livro lá. Livro dos Justos, Josué 10, 13. Samuel 1, 18. Livro da História de Salomão. Não tem. 1 Reis 11, 41. História dos reis do rei Davi. História do rei Davi é um livro, tá? Tá. Capítulo 1, 27 e 24. Não tem. Crônicas do profeta Natã e Crônicas de Gade. Primeiras Crônicas 29. Inspiração de comparar o texto de cada um, isso é verdade. Pegou o texto de cada um e olha, foi coeso na tradução, foi coeso assim, não vou dizer na tradução, foi coeso na
na confirmação de texto a texto. Então, um texto que você escreveu não entrou em contradição com o texto que eu escrevi. O seu texto, ele está dando seguimento para o meu texto ser validado e assim sucessivamente entre os 70. Entendi. Então, é aí que a gente vê a inspiração divina. Mas aí, quem recebe essa inspiração é o homem. Não o homem. Deus inspira, o homem recebe a inspiração e compõe. Ele não deixa de ser o homem. Aí vai vir as dificuldades, igual eu mostrei que a questão do Carralo, né, de Eclésia, e o que a tradução fez. Deu um outro sentido para o texto. E o Novo Testamento levou essa influência. Tem uma outra palavra também, que se você procurar no original dela, ela não é aquilo que estava escrito. Por exemplo, vou Bessorá. O que é Bessorá? Boas novas. Você tem lá a palavra evangelho. E é traduzido como boas novas hoje. A palavra evangelion significa boas novas. Mas quando você lê no português, você vê escrito boas novas? Não. Paulo disse, as minhas boas novas que eu tenho pregado. Não, ele diz o meu evangelho. Continua no grego. Evangelion. Boas novas no grego é evangelion. A tradução da Septuaginta traduziu Bessorá. Por exemplo, quando Davi pergunta, fala assim, que novas traz? A palavra que está lá é Bessorá. A Septuaginta traduziu Bessorá por Evangelion. Colocou Evangelho, mas é boas novas. Ela colocou Evangelho. É quando você chega no Novo Testamento, você tem boas novas, que é Evangelho. Só que eles não traduziram. Continua como Evangelho. Entendi. Só portuguesou. De Evangelho para Evangelho. Entendi. Só aportuguesou, não traduziu. Então, todas as vezes que você lê lá na sua Bíblia, tiver escrita a palavra Evangelho, e o meu Evangelho do Reino, não tem Evangelho do Reino, as boas novas do Reino. Então, toda palavra Evangelho que você vê lá, você pode colocar lá como boas novas. Boas novas, tá? É isso. Então, tá vendo que o grego, a influência faz? É a influência. Então, pegou isso aí o grego lá, que é a língua de composição do Novo Testamento, vai manter, e a tradução português mantém a palavra aportuguesando ela. Entendeu? Por que não pôs boas novas? Seria mais prático. Né? Não, é mais coeso, né? Seria mais fiel. É mais fiel. Mais fiel ao texto. Né? Mais fiel ao texto. Então, mas por que? Não sei. Tá? Então, deu lá, é aquilo mesmo. Já li aqui. Foram escritos por um período de aproximadamente 100 anos. A ordem dos 27 livros do Novo Testamento vem da Vulgata. Vulgata Latina. A Vulgata Latina. Do abençoado São Jerônimo. Que também vai fazer uma tradução terrível. Esse que eu ia falar, não tão bom. Terrível. Utiliza-se a Vulgata Latina como uma das línguas de composição do texto original. Você tem documento antigo no latim? Tem. Só que, o que vai acontecer? O latim aqui, que está sendo a composição dessa tradução do grego, ela é uma tradução forçada. Por quê? Porque é uma língua que vai predominar na religião. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí qual que é o dialeto utilizado, assim, ainda hoje usa, tá? Não usa mais com tanta frequência, mas se a gente olhar de 300, vamos colocar do terceiro século ao século XVIII, a língua do missal é o latim. O sacerdote, ele não lia o texto nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico, ele lia no latim. E só ele entendia. Claro que o missal hoje em dia, o missal é do português. Isso. Mas por que manteve? Por que não usou grego, não usou hebraico, não usou aramaico? Seria mais bonito nas outras línguas.
Porque a língua de inspiração, a língua de inspiração não é latim e nem português. A língua de inspiração é hebraico, aramaico e grego. O grego é de composição do Novo Testamento. Por quê? Por causa da influência da Septuaginta. Entendi. Do período que predominou ainda entre o que a gente conhece como indo-europeia, a língua indo-europeia. Os romanos falavam isso. Latim. Aí tinha a mescla do grego com latim. Tá? Então é isso. Então o Novo Testamento está dentro dessa questão. E a Vulgata Latina aí, sei não. Né? Em 367 depois de Cristo, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou a lista dos 27 livros como conhecemos hoje. Esta lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, na África, em 393 depois de Cristo. No terceiro Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, o cânon do Novo Testamento foi reconhecido e fixado. Então nós estamos vendo aí os personagens que foram mentores ou os pilares do fechamento do cânon do Novo Testamento e aí outros mais. Vamos parar por aqui. A gente continua o texto aí. Deixa eu ver aqui. 119. 190. Roubou, tá acabando. 119. Eu acho que tá chovendo. Tá, não é o ventilador do negócio. Eu gosto de prestar atenção nele, eu falei, ó, tá chovendo. Por isso que eu tô olhando aqui, pensar que tá chovendo. Então que Deus em Cristo Jesus. Amém, nos abençoe, em nome de Jesus. De graça para nós. Continuarmos. Olha que interessante, né? Deixei lá, pastor, deixa eu subir a montanha, já a Cláudia não veio. Amém, o senhor também. Até semana que vem. Até semana que vem é feriado, como é que vai ser? É o feriado da puta desse serviço. O senhor vem e me fala. É terça-feira que vem? É terça-feira que vem. Eu vou dar uma olhada lá no serviço, se eu não conseguir dobrar, a gente vai ter aula. Não, demorou. Não, fechou. Vou ver se eu consigo fazer uma troca lá. Não, beleza. Trocar o sábado pela segunda. Entendi. Aí aí eu vou para o preto e fico lá segunda, domingo, segunda, terça. Não, beleza. Não, beleza. Tá? Mas se eu não conseguir lá, eu... Não, beleza. Fechou. Deus abençoe, pastor. Até semana que vem. Amém. Até mais. Passei que tava chovendo, graças a Deus. Não. Já até vou chegar lá em casa. Dai. Só vitória. Uma cruz me deste vida.